Olá pessoal, então já foram abordadas 3 leis de Newton, então agora a gente vai dar uma revisada e vai trabalhar com algumas questões que podem cair em vestibular e que abordam essas leis de Newton. Começando com um breve resumo das leis de Newton, então tem um mapa mental aqui para vocês que diz o seguinte, que as leis de Newton elas são aplicadas às descrições de repouso e movimento de um corpo e depende do referencial. Essa é a aplicação das leis de Newton. A primeira lei de Newton diz respeito à lei da inércia, que diz que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, que tem a fórmula do Fr igual a ma. Ela relaciona a força aplicada à aceleração do corpo. Bom, então a força resultante vai ser a causa e a aceleração vai ser a consequência. A terceira lei é a lei da ação e reação. Ela diz que toda ação tem uma reação, que tem como característica mesmo módulo, mesma direção, só que os sentidos vai ser opostos. Ela pode ser observada no jogo do pêndulo, aquele joguinho, o pêndulo de Newton, provavelmente já viram na TV, que tem umas bolinhas que uma bate na outra e vai, fica num movimento constante. Então vamos para a primeira questão. Durante um intervalo de tempo de 4 segundos, atua uma força constante sobre um corpo de massa 8 kg, que está inicialmente em movimento retilíneo com velocidade escalar de 9 metros por segundo. Sabendo-se que, no fim desse intervalo de tempo, a velocidade do corpo tem módulo de 6 metros por segundo, na direção e sentido do movimento original, a força que atuou sobre ele tem intensidade de: letra A, 3 Newton no sentido do movimento original. Letra B, 6 Newton em sentido contrário ao movimento original. Letra C, 12 newtons no sentido do movimento original. E a letra D vai ser 24 newtons em sentido contrário ao movimento original. Bom, então aqui nesse caso, nesse exercício aqui, o que a gente já pode observar é que está falando em massa e velocidade. E está tendo uma variação de velocidade. E tem também a questão do intervalo de tempo em que aconteceu esse fenômeno que está sendo analisado. Então, nesse caso aqui, a gente já pode prever que vai ser relacionada à segunda lei de Newton, porque vai envolver uma aceleração devido à variação de velocidade. E aqui, então, está pedindo para você calcular a intensidade desse fenômeno aí. Então, como tem variação de velocidade, então vai ser um movimento uniformemente variado. E a gente pode, no caso aqui, Fr a gente vai ter que encontrar. A massa já está no exercício especificado, que é de 8 kg, só que não tem aceleração. Mas você pode perceber que teve uma variação de velocidade. Passou de 9 para 6. Então, tendo esse conhecimento, a gente pode pegar e trabalhar com a equação da velocidade do movimento uniformemente variado, que é V igual a V0 mais A vezes T. V que seria a velocidade final, V0 a velocidade inicial, A de aceleração e T de tempo. Substituindo esses valores, essas letras aí pelos valores que tem no exercício, a gente sabe que a velocidade final é de 6 metros por segundo. A velocidade inicial, 9 metros por segundo. A aceleração a gente vai ter que encontrar para poder usar na equação da segunda lei de Newton. E o tempo vai ser de 4 segundos. Então, substituindo na fórmula e fazendo a matemática básica, a gente vai perceber que vai dar uma aceleração negativa de 0,75 metros por segundo ao quadrado. Então, tendo posse da massa e da aceleração, agora eu já posso então pegar e aplicar a equação da segunda lei de Newton.
que é o FMA. Então, no lugar do M vai ser o 8 e no lugar do A vai ser menos 0,75 por ter sido, né, uma diminuição de velocidade que aconteceu na questão em si. Então a fórmula, né, aplicada depois vai dar um resultado de 6 newtons negativo. E como após a aplicação da força a velocidade do corpo diminuiu, podemos concluir que a força é oposta ao movimento original do móvel. Então, chegando com esse valor aí de 6 newtons, a gente já pode chegar no resultado ali. Na verdade, só tinha uma opção ali, né, uma alternativa ali, que era a letra B, que era de 6 newtons em sentido contrário ao movimento original. Então, está respondida essa questão aí. Então, nesse caso aí, teve que encontrar o valor da aceleração primeiro, para depois usar a fórmula da segunda lei de Newton para chegar no resultado. É um cálculo bem simples, né, para vocês resolverem. Agora vem a questão 2. Os encostos de cabeça estão presentes na maioria dos veículos atuais, uma vez que existe uma grande possibilidade de que os ocupantes de um veículo fraturem seus pescoços no caso de uma colisão na traseira do automóvel. O princípio físico capaz de explicar a necessidade dos encostos de cabeça é, então, letra A, lei de ação e reação, letra B, segunda lei de Newton, letra C, primeira lei de Newton, letra D, teorema do empuxo, e letra E, equilíbrio de forças. Bom, então imagine a seguinte situação. Então você está dentro do veículo, né? Você está sentado, né? Tranquilo ali, e de repente, por acidente, vem algum carro e se colide com, né? Se choca com o carro que você está. A tendência natural era de você permanecer na mesma posição que você estava originalmente. Só que quando acontece a batida, o teu corpo vai para frente, mas o teu pescoço vai para trás. E dá o famoso efeito chicote. E esse daí é muito comum. Muitas vezes a pessoa acha que tá com o cinto de segurança, tá tranquilo, não vai acontecer nada. Mas ela pode sofrer uma lesão no pescoço devido a esse efeito chicote que tem, que acontece, né, nesse tipo de situação aí. Então, por isso que é colocado aqueles encostos, né, em cima ali, né, nos veículos, para evitar esse tipo de lesão aí, né? Então, não é um item de enfeite, não é nada, é um item de segurança mesmo. Então, aqui nesse caso, então, como a gente está, né, abordando, então, tem a ver, né, com o princípio, né, da inércia, que a tendência era teu corpo permanecer parado ali, só que a partir do momento que deu o choque, ele entrou, né, em movimento. Então, no caso aqui aconteceu, né, então, algo relacionado à primeira lei de Newton. Então, que seria a resposta à letra C. E a terceira e última questão. As alternativas a seguir descrevem situações cotidianas que são explicadas de acordo com as leis de Newton. Marque a alternativa que possui a explicação errada. Então, aqui nesse caso, a gente pode até meio que trabalhar por eliminação. Então, a letra A. O cinto de segurança impede a tendência natural de nosso corpo de continuar o movimento caso o carro seja freado inesperadamente. Essa tendência ao movimento é chamada de inércia. Então eu falei muito, né, da importância do uso do cinto de segurança no momento que eu estava aplicando a respeito, né, da primeira lei de Newton. Então essa é uma resposta correta. E aqui está pedindo a explicação errada. Então a letra A já não é. A letra B. Quanto mais massivo for um objeto, mais ele resistirá ao movimento. Então no caso, aí está se aplicando a segunda lei de Newton, né, que diz ali que quanto for maior a massa, mais força você vai ter que fazer para que ela entre em movimento.
Então a letra B também está correta. A letra C, a terceira lei de Newton não se aplica ao lançamento de foguetes. Aí que tá, né? O foguete, ele age por ação e reação. A gente até viu um exemplo, né? Foi passado para vocês aí, um exemplo no cotidiano, né? Da aplicação da terceira lei de Newton. Então a letra C, ela não está correta. Então, automaticamente você já respondeu a questão. Então, nesse caso, então a resposta vai ser a letra C. E daí as outras é mais por complementação, mas muitas vezes em questão de vestibular você pode pegar e trabalhar, né, por eliminação. Mas só para conferir, ó, a letra D. A segunda lei de Newton pode ser escrita como a razão entre a quantidade de movimento e o tempo. Então aí, né, então tem a ver com a aceleração, né, e o tempo. Então aí essa também está correta. E a letra E, a terceira lei de Newton, afirma que a ação e a reação devem atuar em corpos diferentes. Sendo assim, peso e normal não compõem um par de ação e reação. Então aí, no caso, a gente também já viu, né, que sempre vai acontecer entre dois corpos, a lei, né, da ação e reação. Então, muitas vezes, questão de vestibular, você pode pegar e trabalhar, né, pela questão da eliminação. Chegou na letra C, já viu ali, né, opa, então é essa daí, então já assinala essa. De repente, só para por garantia, de repente essa questão pode ser anulada ou não, você confere as outras. Bom, pessoal, eu espero que tenha explicado de uma melhor maneira, né, para vocês a respeito das leis de Newton, ter demonstrado, né, o quanto que ela é aplicada no nosso dia a dia. Como eu já disse em vídeos anteriores, se vocês tiverem dúvidas, pesquisem, busquem informações com quem entenda a respeito do assunto, entre em contato comigo, eu vou estar sempre disposto a ajudar vocês aí, mas não fiquem em dúvida. Se tiverem qualquer tipo de dúvida, podem entrar em contato comigo. Então, no mais seria isso, né? Então, a respeito, né, das leis de Newton, que vocês continuem se cuidando, né? Respeitem o isolamento e espero nos vermos em breve. Então, até mais aí. Tchau, tchau.